Nesse vídeo você irá aprender 5 coisas que você não sabia sobre previdência privada. Vale lembrar que um investimento de longuíssimo prazo, que ou você fará para você viver de renda no futuro, ou até para os seus filhos, para seus parentes poderem ter algum dinheiro ao longo do tempo, é necessário que você tome a decisão muito bem correta agora, para evitar um problema daqui a 20 a 30 anos, imagine só. E uma dessas coisas que você não sabia é o que sempre me perguntam: mas Osmar, e se o fundo de previdência privada falir, se a seguradora falir, o que acontece com o meu dinheiro? Será que tem alguma alternativa? Será que eu vou ter de volta o dinheiro do meu patrimônio? Então, você vai aprender isso aqui no vídeo. E eu já vou começar com a maior dúvida que tem sobre previdência privada. Eu vou escolher um PGBL ou um VGBL. Só que eu sei que no YouTube é muito normal as pessoas pegarem o assunto que está mais em dúvida, que está mais em voga e deixar por final, para controlar a audiência. Só que aqui no Grupo Milênio a gente já diz logo no início. Eu só te peço que você veja o vídeo na velocidade 1 do YouTube. Estamos falando sobre investimentos financeiros. Tem que prestar atenção em todos os detalhes. Pois bem, uma mesma previdência privada, você pode escolher para ser um PGBL, a modalidade dela, como um VGBL. Será a mesma previdência privada. A única coisa que irá mudar será a modalidade. Então, toda vez que você for contratar uma previdência privada, você terá que escolher entre um ou outro. O PGBL, comumente, via de regra, as pessoas utilizam quando eles querem diminuir a renda tributável. O que seria isso? Olha esse exemplo. Então eu peguei o celular para que eu possa compartilhar a tela e a gente fazer essa conta para você entender um pouco melhor. Então vamos dizer que sua renda tributável seja de 100 mil reais. Ótimo. Ou seja, você ganha por ano 100 mil reais. Vamos dizer que seja 80 mil e algum trabalho que você tenha e 20 mil seja referente a aluguel. 100 mil reais no total. Esses 100 mil reais, de acordo com a tabela que você está vendo aí agora, que é a tabela do imposto de renda, você tem como obrigação pagar de imposto de renda 27,5%. Então, quanto é que você teria que pagar de imposto de renda no final das contas? Seria 100 mil vezes 27,5%. Então, você teria que pagar de imposto de renda 27.500. Mas na opção 2 você também terá uma renda tributável de 100 mil, só que em contrapartida você tem um PGBL, onde você sabe que se você aplicar num PGBL anualmente 12% de sua renda tributável, você consegue diminuir a sua renda tributável. Então, sua renda tributável é de 100 mil ainda. Logo, você irá pegar os 100 mil, que é a sua renda tributável, e diminuir 12%, 1 menos 0,12. Por consequência, a sua renda tributável agora, caso você esteja na opção 2, e você pegue todo ano 12 mil e invista no PGBL, o governo permite que você diminua a sua renda para 88 mil, nesse exemplo. Ótimo, 88 mil vezes o imposto de renda que você terá que pagar, 0,275, que é 27,5%, você terá que pagar R$ 24.200. Ou seja, você pagará menos de imposto de renda no final das contas, tendo mais dinheiro para poder gastar como quiser. Ou seja, um PGBL ele é muito interessante quando você quer diminuir a sua renda tributável. Agora, claro, para você utilizar essa estratégia, você tem que fazer uma declaração completa. Não pode fazer uma declaração de imposto de renda simples. Então, sempre quando for fazer sua declaração, é bom conversar junto com o contador e ele vai te dar essa orientação. Ele vai fazer algumas contas se efetivamente vale a pena você pegar 12% de sua renda tributável e investir em uma modalidade PGBL. Só que tem um grande detalhe. Um PGBL, diferentemente da maioria dos investimentos financeiros que você já ouviu falar do mercado, quando você aporta algum dinheiro, tanto o dinheiro aportado como o lucro, quando você for sacar esse recurso, você pagará imposto de renda no valor total, lucro mais aporte. Só que mesmo assim ainda vale a pena, porque quando você está aportando no PGBL, você está deixando de pagar imposto de renda agora, para pagar imposto de renda daqui a 10 anos, 15 anos. E o imposto de renda agora você pagaria uns 27,5%. Daqui a 10 anos você vai pagar somente 10%. Já o VGBL, o governo não dá esse benefício, onde você pode ter um desconto de 12% na sua renda tributável, não tem esse benefício, só que em contrapartida, quando você aporta num VGBL, o imposto de renda, quando você for sacar aquele recurso, ele irá incidir somente em cima do lucro, comumente é na maioria dos investimentos financeiros. Logo, a definição da modalidade que você irá escolher terá que ser sempre conversada junto com o contador. Eu vou definir um PGBL, por consequência vou ter que fazer uma declaração completa, mas em contrapartida eu vou pagar menos imposto de renda agora. Ótimo, só que eu posso fazer a conta aqui e não valer a pena utilizar um PGBL. Então, nesse caso, eu vou optar por um
VGBL e, por consequência, no longo prazo, quando eu sacar aquele recurso, eu vou pagar imposto de renda somente sobre o lucro. Também é um excelente benefício. Eu só te peço, milênio, se você aprendeu alguma coisa, somente se você aprendeu alguma coisa até agora, para que você curta aqui o vídeo, para que você se inscreva no canal e esse sininho que tem aí, você badala aí, porque você vai receber notificação cada vez mais do conteúdo aqui do Grupo Milênio. Então vamos para o segundo item, que é a questão da tabela regressiva, uma dúvida muito grande na maioria das pessoas. Eu escolho a tabela regressiva ou a progressiva? Então, observe a tabela regressiva, onde que você inicialmente, nos 2 primeiros anos, caso você venha sacar aquele recurso, você pagará 35% de imposto de renda. É muito imposto de renda. Agora, caso você saque após 10 anos, você pagará, entre aspas, somente 10%. Só que aqui tem 2 detalhes importantes. O primeiro detalhe, não tem nenhum investimento no mercado financeiro, onde você pagará somente 10% de imposto de renda. Renda fixa, o menor limite é 15%. Quando é ações, fundos imobiliários, você pagará entre 15% a 20%, depende se é day trade, swing trade ou não. Criptomoeda também você irá pagar 15% a 20%. Ou seja, estamos falando do investimento financeiro que cobra imposto de renda e menor irá cobrar imposto de renda de você no longo prazo. E um segundo detalhe é que, se você perceber, essa tabela de imposto de renda da Previdência Privada, ela tem o mesmo racional que as demais tabelas que nós já conhecemos, o exemplo da renda fixa, onde cada vez que você demora mais para poder sacar o seu dinheiro, menos imposto você pagará. Já a tabela progressiva, você irá perceber que ela é igual à tabela progressiva do imposto de renda. E realmente você está correto. Se você já fez alguma declaração, com certeza você percebeu isso. Só que você irá me falar outra coisa. Mas, Osmar, com certeza eu consigo pagar menos de imposto de renda com a tabela progressiva. Eu posso utilizar somente R$ 1.900 por mês e eu acabo não pagando imposto de renda. Então, para mim, com certeza, é muito melhor a tabela progressiva do que a regressiva. Olha, calma. Saiba que a renda tributável, ela é em cima de tudo que você recebe. Então imagine que você ficou 30 anos da sua vida investindo numa previdência privada. Ou seja, lá com 60 a 65 anos, seu objetivo é sacar todo mês R$ 1.900 para poder sobreviver. Esses R$ 1.900, você está certo, ele não é tributado pela tabela progressiva. Só que, além disso, você ainda recebe algum valor em relação a salário. E esse valor é de R$ 1.500. Ele também não é tributado pela tabela progressiva. E você tem um aluguel, um exemplo de um ponto comercial, que você recebe também R$ 1.500. E esse valor, ele também não é tributado pela tabela progressiva. Mas tem um detalhe, eles não são tributados individualmente. A sua renda tributável, no final das contas, é o somatório entre eles. Por consequência, 1.500 mais 1.500 mais 1.900, você receberá mensalmente mais ou menos uns 4.900 por mês. Então você pagará sim imposto de renda. Já se você escolher essa tabela regressiva, pagaria somente 10%. Então compreendam o seguinte, via de regra, será mais benéfico você definir pela tabela regressiva. O terceiro é a portabilidade. Só que agora você pode fazer uma pergunta, por que eu faria uma portabilidade se quem definiu a minha previdência privada foi o próprio banco? Eu fui no banco, eu conversei com o meu gerente, que é um gerente Platinum, e ele falou para mim, para eu escolher aquela previdência privada A. Então, deixa eu te contar uma coisa. Claro que o que eu vou falar aqui não é nenhum tipo de regra, mas saiba que a maioria dos gerentes de instituições financeiras, eles têm uma meta para bater. Então ele tem uma meta mensalmente de abrir mais 100 contas, um exemplo, e também de captar algum recurso, pelo menos para esses 3 investimentos financeiros diferentes. Então, quando ele irá disponibilizar para você uma previdência privada, provavelmente a previdência privada que ele irá passar para que você invista será a que está no portfólio que ele tem como bater a meta. Não necessariamente é a melhor previdência privada, como também não necessariamente é o melhor investimento que você precisa para agora. Previdência privada é um investimento de longo prazo, não é simplesmente você ir num banco que você soube que tem que investir numa previdência privada. Então, por isso, é muito comum a portabilidade. E a portabilidade de uma previdência privada é muito interessante em relação aos outros investimentos do mercado financeiro. Imagine que você compre uma ação A, só que essa ação, depois de 2 anos, não vale mais a pena você ela ter em sua carteira. Então, você quer comprar a ação B. O que é que você faz? Tem que vender essa ação A. Se você tiver lucro, que é o esperado, você vai ter que pagar imposto de renda para, com o dinheiro que sobrar, comprar a ação B. Ótimo. Na previdência privada não é assim.
A portabilidade você consegue trocar de uma previdência para outra sem pagar absolutamente nada de imposto de renda. Então isso é muito interessante. Só que tem 3 regras que você tem que seguir. A primeira regra é: você tem que ficar no mínimo na previdência privada por 60 dias e até um prazo extremamente curto. Ninguém consegue avaliar se uma previdência é ruim ou bom em 60 dias, há de se convir. A segunda coisa em relação à modalidade: você não pode trocar a modalidade. Você não pode estar na modalidade PGBL e agora decidir ir para uma VGBL ou vice-versa. Ah, mas eu quero mudar minha modalidade. Tudo bem. Ou você vai ter que vender sua previdência privada, ou você terá que aportar agora algum dinheiro nessa nova modalidade. E a terceira coisa é que você somente pode mudar a forma da cobrança de impostos, de progressivo para regressivo, mas nunca de regressivo para progressivo. Só que aí você vai pensar, maravilhoso, porque eu estava, um exemplo, 15 anos com o progressivo, quando eu tocar por regressivo, automaticamente eu irei pagar 10% de imposto de renda, né? E não. Quando você faz essa portabilidade e quando você altera de progressivo para regressivo, o que acontece é que começa do zero esse regressivo. Mesmo você já tendo 15 anos, 20 anos, 5 anos com essa previdência privada. Mas, se a sua tabela já é regressiva de imposto de renda, vai contar normalmente. Se você já tinha 10 anos, irá continuar ainda com 10 anos aqui no tempo corrido. Não se preocupe. O quarto tópico é a rentabilidade, taxas cobradas e gestão. Eu vou te contar uma coisa aqui muito ruim, mas mais de R$500 bilhão de reais alocados em previdência privada, eles perdem para a renda fixa, eles perdem para o índice do CDI. E digo mais, quase que 99% das previdências privadas, elas alocam seu recurso quase que exclusivamente em renda fixa. Só que vem a questão, qual é o problema disso? Pense o seguinte, quando você coloca o seu dinheiro no fundo de previdência privada, se aquela previdência privada, ela vincular somente a uma taxa CDI, você irá ganhar menos do que o CDI. E por quê? Porque se ele vai gerar o CDI de rentabilidade, só que você ainda terá que pagar a taxa de administração do fundo, quando pegar a rentabilidade e descontar essa taxa de administração, você irá render menos do que o CDI. Isso não tem muito sentido, porque se eu vou render menos do que o CDI numa previdência privada, porque eu já não aplico esse recurso em algum outro fundo que me pague acima do CDI, ou até no próprio Tesouro Selic, que me paga no mínimo a Selic, que é um pouco mais do que o CDI. Eu sei que parece um pouco estranho, como a maioria dos fundos de previdência privada rendem abaixo do CDI, só que, infelizmente, estou te contando a verdade. A maioria dos fundos de previdência privados, eles não são bons. Então, primeira coisa que você tem que sempre avaliar em relação a como está a alocação desse fundo de previdência privada. Se ele tiver somente em CDI, somente renda fixa, eu recomendaria você avaliar algum outro fundo no mercado financeiro. A segunda coisa em relação à gestão. Não pode ter uma gestão passiva. O fundo ele não pode somente investir em índices, mas sim, ele tem que investir em alguns fundos, em alguns ativos de forma mais específica. Ele tem que ter, um exemplo, uma exposição a ativos sim de renda variável, porque no longo prazo eles costumam performar um pouco melhor. Ele tem que ter uma gestão ativa e não uma gestão passiva. A terceira coisa são em relação às taxas. Tome muito cuidado com taxas altas no mercado. Taxa de administração vai ter que ser cobrada, não tem como fugir em relação a isso. Mas uma taxa de administração de 2,5% talvez seja muito alta. Taxa de carregamento, ou seja, a taxa para você poder aplicar o seu dinheiro no fundo. Hoje em dia tem vários fundos de previdência que não cobram isso, e às vezes é 5%. Então é bem interessante você escolher um fundo de previdência que não cobra taxa de carregamento. Taxa de saída também, às vezes é cobrado 5% pelos fundos de previdência. Existem vários fundos hoje em dia que eles não cobram essa taxa. E comenta aqui embaixo, Milênio, se você já fez algum investimento financeiro com uma taxa, vou dizer assim, abusiva, quase, em relação a alguma dessas que eu citei, ou de administração, ou de custódia, ou de saída, ou até de performance. Comenta aqui embaixo como é que foi a sua experiência. E o quinto é em relação se o fundo quebrar. Na verdade, é se a seguradora quebrar. Compreenda que todo fundo tem que ter uma seguradora. Só que, olha que detalhe interessante, o fundo ele tem um próprio CNPJ. Então, se a seguradora quebrar, primeiro, o dinheiro do fundo não está no mesmo CNPJ da seguradora. Então, o dinheiro do fundo está no CNPJ do fundo. Ótimo. Segunda coisa, a seguradora, ela não tem o direito de, para não quebrar, utilizar o dinheiro do fundo, mesmo sendo uma seguradora. Se ela quebrar, ela quebrou. Ela vai ter que resolver o problema dela. Nesse caso em específico, você irá conseguir o seu dinheiro de volta. Quanto a isso, não se preocupe. É um pouco mais burocrático do que você fosse utilizar, por exemplo, o FGC em renda fixa. É sim, é mais burocrático, mas não se preocupe, porque com certeza você vai ter o seu dinheiro de volta.
Claro, isso via de regra, né? Pode ser que existam algumas exceções no mercado financeiro que você tem que tomar cuidado, mas via de regra todos os fundos de previdência privada eles seguem esse mesmo raciocínio. E todo fundo tem como obrigação ter um CNPJ, o qual o CNPJ é diferente sempre do CNPJ da seguradora. Saiba que esse mercado de previdência é um mercado extremamente regulado para evitar que exista qualquer tipo de problema. E, como sempre, você tem que entregar mais do que promete. Eu vou trazer aqui o 6º item de coisas que você não sabia da previdência privada. É que a previdência privada, tanto o PGBL como o VGBL, eles são impenhoráveis. O que isso quer dizer? Vamos dizer que você peça um empréstimo no banco e não consiga pagar. O banco pode sim ir atrás do seu imóvel, da sua casa, ele pode ir atrás do seu carro, ele pode ir atrás de um ponto comercial que você tem, mas ele não pode ir atrás da sua previdência privada. Olha que interessante. Outro detalhe também, que a previdência privada, ela ajuda na sucessão de bens. Observe que quando alguém vem a falecer na família, você terá que fazer um inventário. Na previdência privada não precisa de inventário nenhum. Quando você contrata uma previdência, você já escolhe quem é a pessoa que vai receber aquele valor, caso de algum falecimento. E pode ser qualquer pessoa, não precisa ser um familiar não. Outra coisa que é muito mais prático. Imagine que no inventário você tem custo com inventário, custo com advogado. Você tem que pagar imposto de renda em cima disso. Às vezes gira em torno de 20% todos esses custos. Então, além de ser trabalhoso, é um custo alto. E às vezes você não tem dinheiro para poder pagar esses custos. Você tem que vender o bem que foi herdado para poder pagar os custos. Olha que complexo a coisa costuma ficar. Então na Previdência é muito mais fácil nesse sentido. Mas tem uma diferença entre o PGBL e o VGBL. O PGBL você ainda irá pagar ITCMD, que é um imposto cobrado sobre a sucessão da herança. Vai depender de estado para estado quanto é essa alíquota, mas normalmente é entre 4% a 8%. Já no VGBL você nem sequer paga esse imposto aqui no Brasil. Então é bem interessante, onde você vai conseguir fazer a sucessão, um exemplo, de liquidez, sucessão de dinheiro para algum parente ou outra pessoa que você queira, onde esse bem ele é impenhorável, e escolhendo um VGBL, além disso tudo, você não pagará o ITCMD, que é entre 4% a 8%. Mas milênio, afinal, você tem ou não tem uma previdência privada? Você pensa em fazer esse tipo de investimento financeiro? Lembrando que é para longo prazo. Logo, você tem que saber todos os detalhes para poder fazer esse tipo de aporte. Só que tem uma coisa muito importante que as pessoas não falam. Como é que eu vou fazer uma previdência privada se eu ainda não tenho a minha reserva de emergência? Então, se eu tiver qualquer problema agora de saúde, se eu for despedido do trabalho, eu vou ter que sacar minha previdência privada? Nesse caso, eu vou deixar aqui um vídeo onde eu falo como é que você monta a sua reserva de emergência. E outra coisa, no vídeo eu expliquei uma maneira de você conseguir acelerar a montar sua reserva de emergência, saindo de 4 anos para 1 ano. É bem interessante, eu recomendo que você assista. Um grande abraço, o meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo ou na reserva de emergência ou na previdência privada.